Sabe aquela sensação, acho que todo mundo conhece? Você entra num lugar, pode ser um café, uma clínica, e dá de cara com a espera. Ah, sim. Mas o problema, na real, raramente é o tempo. É o vazio, sabe? Aquele limbo de incerteza. A gente começa a duvidar de tudo. Será que me viram? Esqueceram de mim? Essa fila tá andando mesmo? É uma ansiedade que vai minando a paciência. E é exatamente aí, na psicologia da espera, que a gente vai mergulhar hoje. Temos um material bem interessante para isso. Temos, né? Um artigo do portal Comunidade Blog, BR, que faz um diagnóstico quase poético do problema, e também o site de uma plataforma chamada Fila Anda, que se propõe a ser a solução. Exato. A nossa missão aqui é entender como a tecnologia pode, ou talvez não possa, resolver uma dor que é tão fundamentalmente humana. Isso, porque não é só sobre organizar senhas numa tela. A promessa é outra. É transformar frustração em tranquilidade, desconfiança em confiança. Vamos desconstruir como uma ferramenta que parece simples, tenta mexer com coisas bem complexas como eficiência, percepção de marca e o principal, o respeito pelo tempo das pessoas. O ponto de partida que o artigo do blog coloca de um jeito brilhante é que o inimigo não é o relógio, é a opacidade. A falta de clareza. Exato. O texto descreve o sentimento do cliente não como impaciência, mas como uma sensação de abandono e incerteza. A dor vem da falta de informação. E tem uma expressão no artigo que para mim resume tudo. Filas invisíveis geram ansiedade. Filas invisíveis. Isso é ótimo, é perfeito. Vamos começar por aí então, pelo diagnóstico? Vamos. O cenário que o artigo pinta é quase um pequeno drama. A pessoa chega disposta, sabe, talvez até de bom humor, mas a cada minuto sem nenhum feedback, sem saber o que está acontecendo, a confiança, ela vai escorrendo pelo ralo. É uma erosão da paciência, né? O artigo até detalha as perguntas que ficam ecoando na cabeça de quem espera. Quais são? Será que já passou da minha vez? Ou alguém me chamou e eu não ouvi? Isso. Cria um estado de alerta, de estresse, que é o oposto do que qualquer negócio deveria querer para o seu ambiente. A pessoa não consegue relaxar, não consegue nem olhar o celular em paz com medo de perder a vez. Exato. E o que eu achei interessante é que a fonte aponta o dedo para o processo, não para as pessoas. O texto fala que a culpa não é da equipe, mas na prática quem ouve a reclamação é o atendente, né? Com certeza. E aí começa um ciclo vicioso. Um cliente ansioso se torna um cliente que interrompe. Ah, sim, ele vai ao balcão a cada 5 minutos. Qual a senha que está sendo chamada? Falta muito para minha vez. E cada interrupção dessas quebra o foco do funcionário, que talvez estivesse fazendo algo importante. Claro, preparando um pedido, finalizando um cadastro. O que nos leva direto ao que o site da Fila Anda descreve. Eles listam os resultados disso. Clientes irritados, equipe sobrecarregada e retrabalho. Parece que a ansiedade do cliente vira uma bola de neve. É contagiosa, ela infecta toda a operação. E o fascinante é como as fontes conectam essa ansiedade individual a um custo real para o negócio. Não é só sobre bem-estar. É sobre dinheiro. É sobre o resultado. O custo de não fazer nada, de manter essa fila invisível é a perda de clientes e o desgaste da reputação. Um cliente que se sente ignorado não só não volta, Ele fala mal. Hoje em dia, com a avaliação online, isso é um perigo. um risco enorme. Então a gestão da fila não é só logística, é uma ferramenta de retenção de clientes. Ok. E se a solução é tecnologia, como ela funciona sem ser algo super complexo e caro? Que é o que a gente geralmente imagina. Aí é que a proposta fica interessante. Na sua essência, o Fila Anda, pelo que as fontes descrevem, é uma ponte de comunicação digital. Ele sincroniza duas telas em tempo real. Duas telas, como assim? Pensa nisso como uma conversa silenciosa e constante. De um lado, a interface de quem gerencia, do outro, a tela que o cliente vê. Certo. E a mágica, imagino, acontece na tela do cliente. O que ela mostra que consegue acalmar essa ansiedade toda? Ela mostra o que antes era invisível. Em vez de só um número parado, o cliente vê a posição dele na fila e, o mais importante, as etapas do processo. Ah, as etapas. Isso. As fontes dão exemplos tipo aguardando atendimento, em produção,
pronto para retirada. De repente, a adivinhação acaba. Você sabe exatamente onde seu pedido está. Enquanto isso, a equipe tem um painel de controle. Dá um clique para avançar o cliente de etapa e a tela do público atualiza na hora. Instantaneamente. É uma comunicação direta, sem precisar gritar um nome ou um número. E um ponto que as fontes batem muito na tecla é a simplicidade. Não é um sistema pesado, então. De jeito nenhum. O artigo diz: não há instalação complexa, não há treinamento extenso, a plataforma roda em qualquer navegador de internet, numa TV, num tablet, até no celular. Isso quebra aquela barreira de que sistema de gestão é um monstro de TI caro que leva meses para implementar. Exatamente. Isso me faz pensar na filosofia por trás. Não parece ser só sobre eficiência, é sobre humanização, por mais estranho que seja falar isso de um software. Você tocou no ponto central. O artigo descreve a ferramenta não como um software frio de gestão, mas como uma ponte entre quem atende e quem espera. Gostei disso. Uma ponte. Ela tira o ruído, a ansiedade, as perguntas repetitivas, para que quando a interação acontecer de verdade, ela seja mais calma e positiva. E essa ponte tem que ser fácil de atravessar. O acesso para o cliente, eles mencionam, pode ser por QR Code ou um link simples. A ideia é dar autonomia. Isso. A pessoa pode até sair para tomar um ar se quiser, acompanha o status pelo próprio celular sem medo de perder a vez. A fonte usa uma frase ótima. O objetivo é que o cliente se sinta visto, informado e valorizado. Essa ideia de se sentir visto é a chave, né? A fila invisível te faz sentir invisível. Um número perdido. Perfeito. Uma fila transparente te dá a sensação de reconhecimento. Sua chegada foi registrada. Seu progresso é importante. Psicologicamente, isso muda o jogo da espera. Transforma tempo perdido em tempo de processo. Faz todo sentido. E quais são os benefícios mais concretos que as fontes apontam quando essa mudança acontece? Um ambiente mais calmo deve ser o primeiro da lista. Sem dúvida. Um clima menos estressado é o resultado imediato, mas isso gera outras vantagens. Um segundo benefício, bem prático, é a redução de erros e perdas. Tipo, pedidos esquecidos? Exato. Chega de pedidos esquecidos no balcão porque o cliente não ouviu o chamado. Ou pior, clientes que simplesmente desistem e vão embora de frustração. Um fluxo visível é um fluxo mais seguro. Mas o grande trunfo, pelo que eu entendi, é o impacto na experiência do cliente. É aí que o valor aparece de verdade. É o ponto central. O argumento é que transparência gera confiança. E confiança é a base da fidelização. Tem uma frase no artigo que eu achei particularmente brilhante. Qual? Que um cliente que se sente respeitado durante a espera tende a avaliar a marca positivamente mesmo antes de ser atendido. Peraí, isso é genial e contraintuitivo. A gente foca tanto na qualidade do produto, do serviço em si, Pois é. e esquece que o cliente já está formando uma opinião sólida sobre a marca enquanto olha para o relógio. A espera não é um prólogo, é o primeiro ato da experiência. É o primeiro ato. E se esse ato for caótico, desrespeitoso, a peça toda já começa comprometida. Não importa o quão bom seja o produto final. A percepção já foi manchada. E essa peça acontece em palcos muito diferentes, né? Fiquei impressionado com a variedade de negócios que as fontes citam. Não é só a padaria ou consultório médico. De forma alguma. A lista mostra como esse problema da fila invisível é universal. Eles mencionam saúde, de laboratórios a clínicas, varejo para gerenciar concertos ou retiradas e até serviços públicos. Cartórios, prefeituras, lugares que são famosos pelas esperas. Exato. E continua. Alimentação, para coordenar retiradas em lanchonetes. Educação, para organizar atendimento em secretarias de escolas. Mas como uma mesma ferramenta se adapta a realidades tão diferentes? Um laboratório e uma oficina mecânica têm fluxos completamente distintos. A chave, segundo o artigo, é a personalização das etapas. A plataforma não impõe um fluxo de preparando e pronto. O dono do negócio define as suas próprias fases. Ah, entendi. Uma oficina pode ter, sei lá, diagnóstico, aguardando peças, em reparo.
Uma secretaria de escola pode ter análise de documentos, aguardando assinatura. A fonte resume bem: cada negócio tem seu próprio ritmo. Isso mostra que a solução se molda ao negócio, e não ao contrário. O que me leva a uma pergunta inevitável: quanto custa? Normalmente, software empresarial é um investimento pesado. É aqui que o modelo de negócio se torna talvez tão disruptivo quanto a solução. Os dados do site da fila Anda são muito diretos. Eles oferecem 2 planos. O mensal é de R$ 29,90. R$ 29,90. Peraí. Por mês. Isso é menos que um plano de streaming. Eu imaginava algo na casa das centenas, pelo menos. É exatamente essa reação que a estratégia de preço parece buscar. Fica claro que o alvo não são as grandes corporações. O foco são os pequenos e médios negócios, sabe? O negócio de bairro que sente essa dor todo dia, mas nunca se imaginaria contratando um sistema de gestão de filas. Por medo do custo e da complexidade. Exatamente. E tem o plano anual também, por R$ 199, o que dá menos de R$ 17 por mês. É um valor quase simbólico. E a forma como eles vendem isso deve ser interessante. É muito inteligente. Eles não vendem só o software, eles vendem a solução para uma dor. A comunicação contrapõe esse custo baixíssimo à transformação de sair de uma gestão desorganizada para um fluxo coordenado. E o argumento mais forte é o do custo de não fazer nada. Isso. O site fala em oportunidades de negócio perdidas e no desperdício do tempo valioso da sua equipe. É a venda clássica de retorno sobre o investimento, mas aplicada a um problema do dia a dia. Os R$ 199 por ano se tornam nada perto do custo de um cliente que desiste e vai para o concorrente, ou de uma avaliação de uma estrela no Google, ou do estresse que leva à rotatividade de bons funcionários. A proposta é muito clara. É um investimento mínimo para resolver uma dor de cabeça que custa caro. Bom, para a gente amarrar tudo isso, a grande ideia que fica dessas fontes é que gerenciar uma fila é, no fundo, gerenciar a psicologia humana. É gerenciar expectativas. Perfeito. E a tecnologia, nesse caso, não é a protagonista. É a coadjuvante que permite que o respeito e a transparência aconteçam de forma eficiente. É usar informação para devolver à pessoa uma sensação de controle sobre o próprio tempo. E para fechar o raciocínio, acho que nada melhor que a frase final do artigo do blog. É poderosa. O texto diz: porque tempo é o bem mais precioso do seu cliente e merece ser tratado com dignidade desde o primeiro minuto. É uma conclusão forte, né? Eleva a discussão para além da logística. E me faz pensar, expandindo um pouco o que a gente viu. As fontes focam muito nas filas físicas, no mundo presencial. Verdade. Mas essa ansiedade da fila invisível que a gente discutiu é um fenômeno que está em todo lugar na nossa vida digital. É verdade. Onde mais você enxerga essa mesma dinâmica? Pensa em quantos processos no nosso dia a dia são, na prática, filas invisíveis. Um ticket de suporte técnico que você abre e silêncio. Só um número de protocolo. Isso. Ou a entrega de um projeto no trabalho, onde as etapas não são claras para todo mundo e ninguém sabe onde está o gargalo. A análise de um documento num órgão público que entra num buraco negro por meses. A dor é a mesma, a incerteza, a falta de progresso visível. E aí vem a provocação para quem nos ouve, né? Exatamente. A pergunta que fica para refletirmos é: como os princípios que a gente viu hoje, transparência, comunicação em tempo real, visualização do progresso, poderiam ser aplicados para humanizar essas outras esferas? Onde na nossa vida a gente poderia usar um painel de controle para transformar uma fila invisível e angustiante em uma jornada transparente e respeitosa?